Começaremos agora o capítulo 3 do livro de Gênesis, o último capítulo deste dia. Versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. No versículo 6, visto que a mulher não morreu quando tocou o fruto, ela comeu e deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. A mulher agora estava completamente enganada. O marido talvez tivesse pensado em comer, mas temendo as consequências de sua desobediência, usou sua esposa como cobaia para ter certeza de que não morreria. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 7. Então, como a serpente havia indicado, os olhos de ambos foram abertos e ali eles ficaram sabendo que estavam nus. Mas eles descobriram sua nudez, sentiram vergonha, medos e se cobriram com folhas, indicando a falha espiritual de Adão e Eva. Eles sabiam que Deus viria à tarde. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Aqui no versículo, vou ler o 10 também. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nos versículos 9 e 10, quando Adão ouviu Deus, ele teve medo em vez de confiar no Senhor, como vários outros homens de outras épocas. Ele perguntou: Onde tu estás? Isso marcou a principal demonstração de desobediência, medo e vergonha humanos que levaram ao distanciamento de Deus e à busca de restauração pelo Criador. Versículo 11. Perguntou-lhes Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? No versículo 11, mediante o uso de duas perguntas diretas, Deus levou Adão à responsabilização por seu pecado. Deus não negligencia o pecado, mas ele pode ser delicadamente firme na confrontação do pecado. Versículo 12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, aí no versículo 12, Adão não respondeu às perguntas de Deus. Em vez disso, ele buscou transferir a culpa de seu pecado, primeiro para a mulher e depois para Deus. Pois ele diz: A mulher que tu me deste, né? Então, assim, ele não se responsabiliza. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. No versículo 13, a mulher, semelhantemente a Adão, também passa a culpa dela. Ela passou a culpa para a serpente e admitiu que antes de comer, a serpente a enganou. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos.
rastejarás sob o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. No 14, embora a responsabilização tenha começado com Deus confrontando Adão, e o julgamento começou com a serpente, em razão do papel fundamental da serpente, que foi usada por Satanás, ao trazer o pecado à experiência humana, ela seria permanentemente destinada à posição de máxima vergonha, debaixo dos pés da humanidade. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo, então, o 15, a inimizade entre a primeira mulher e a serpente seria passada às futuras gerações. Existe algo chamado proto-evangelho, e este versículo é conhecido como proto-evangelho. O que seria proto-evangelho? As primeiras boas novas, porque aí está a primeira predição do evangelho de Jesus Cristo. Né? Aqui Deus anunciou que um descendente masculino um dia daria um golpe fatal na serpente. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Embora a mulher tenha sido enganada para comer o fruto proibido, mesmo assim, ela foi responsabilizada pelo seu ato, né? A palavra maldita não é incluída nas palavras de Deus para Eva. Duas punições foram impostas a ela, né? A geração de filhos seria adicionada ao montante de sofrimento no universo, e o casamento também seria desvirtuado. Apesar do desejo da mulher, o desejo da mulher passa a ser para o seu marido, o pecado também desvirtuaria o plano de Deus para o casamento e criaria desigualdade e subjugação atormentadoras. Né? Um efeito devastador do pecado no relacionamento entre marido e esposa. E o Novo Testamento ensina, né, que o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja, e deve ser caracterizado pela compreensão e respeito de um marido por sua esposa. Versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui, né, no versículo 17, Adão escutou e obedeceu sua mulher em preferência àquilo que Deus ordenou. Então, uma maldição também atingiria o centro de um relacionamento fundamental da vida de Adão, o relacionamento de Adão com o solo. Ele agora seria prejudicado pelo pecado. Todos os dias da vida de Adão, do homem, ele haveria de experimentar sofrimento ao trabalhar para a produção do fruto da terra. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Antes do pecado, né, registra-se que Deus só colocou árvores agradáveis no jardim. Então, mas agora também haveria espinhos e cardos, né? Antes do pecado, os seres humanos tinham apenas de esticar o braço para obter comida. Agora teriam de curvar as costas para juntar a erva do campo. Versículo 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então, no versículo 19, a simples colheita de frutos para comer seu alimento seria agora substituída pelo trabalho árduo, pelo suor da face. Ao trabalhar todos os dias no solo, Adão seria continuamente lembrado que é pó e que retornaria ao pó. Versículo 20: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva literalmente significa vida. Versículo 21: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A tentativa do homem de se cobrir com folhas foi inadequada, né? Como o desejo de se desculpar pelo pecado. Então, foi necessária a intervenção do Senhor, dando-lhes roupas
dando-lhe boas roupas, né? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Devido o pecado, as pessoas agora conhecem o bem e o mal de maneira experiencial, né? Experimentando mesmo. Visto que o dom da vida estava diretamente ligado à obediência, o pecado do homem significava que a penalidade da morte deveria ser imposta. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins são uma categoria de anjos com a tarefa de zelar pela santidade de Deus. E o Senhor lançou Adão fora do jardim para que ele não estendesse a mão para tomar do fruto do jardim. Nós encerramos aqui todos os capítulos do primeiro dia do nosso propósito. Deus os abençoe.